Alô, galera, estou de volta. Professor Eduardo Alves, Duduzinho, na área. Voltando com mais questões, e a gente vai perceber o nível de linguagem dos textos, né, das questões do Enem, questões do ano passado, do Enem 2022. Resolvemos na aula anterior duas questões, né, do Enem do 2022, e você percebeu que em duas questões nós trabalhamos aqui, né, vários conceitos, né? A gente viu a parte de funções da linguagem, a gente viu o nível de linguagem, a gente viu os tipos de linguagens, então dentro de uma questão só. Vamos continuar. Dá uma olhada lá, passa lá, Robertão. Essa questão de número 3, a terceira questão, dando sequência aí nossa aula de hoje, né, que o propósito é exatamente a gente perceber como é que o Enem cobra nas provas e como você deve responder a questão, certo? Primeiramente com tranquilidade, tá? É uma prova extensa, uma prova com 45 questões, uma redação, uma prova com muitos textos. Então você tem que pegar os atalhos da prova. Então você não tem que estar afobado, não é? Você vai respondendo com ritmo, você tem que ter essa competência, né, de responder com eficiência, com tranquilidade. Essa questão aí, não é? Você percebe que, como eu falei, a gente vai olhar logo o comando da questão. Passa lá, Robertão, o comando da questão. Sempre é o comando da questão. Pode passar. Vê aí agora. A questão é essa. E diz o seguinte: nesse texto, o uso da norma padrão. Então, ó, você, fera, na hora vai lembrar disso aqui, ó, norma padrão. Quando ele norma padrão, é a gramática normativa prescritiva. Então aqui, ó, isso aqui é o nível de linguagem. Ó, nível, não é, de linguagem. Aí que nível de linguagem seria esse aqui? Veja, a linguagem formal ou informal? Então aí nesse contexto, como ele fala da gramática da norma padrão, isso aqui, ó, a linguagem, ó, formal. Essa linguagem formal é aquela que segue os preceitos gramaticais, né? Então, as normas gramaticais, as exigências gramaticais, faz com que o texto se torne artificial. Artificial, professor? Sim. Porque a partir do momento que você, ao falar, ao escrever, tem a preocupação com o certo e com o errado, não é? Você não está no seu natural. Então, a norma padrão, ela deve ser usada em algumas situações, né? Em situações de formalidade, tá? Exemplo, na apresentação de um trabalho, de um seminário, vai depender muito do teu interlocutor. Então, ó, o nível de linguagem, o candidato, na verdade, né, você que vai fazer a prova, você tem que perceber isso dentro dos textos. Isso é muito importante. Então, quando ele fala norma padrão, você já sabe que a linguagem é formal, gramática, prescritiva normativa. Se ele falasse numa linguagem coloquial, aí é a linguagem espontânea. Aí seria um nível o quê? Informal. Então, os dois níveis, formal e informal. Ok? Dá uma olhada no que ele pede lá. Nesse texto, o uso da norma padrão definido por um dos personagens torna-se inadequado em razão do ou da. Ó, ele quer saber a inadequação, não é, do uso da norma padrão defendido por um dos personagens. Então a gente vai ter que fazer a leitura do texto. Volta ao texto lá. Volta lá, Robertão, ao texto. No início. É Luiz Fernando Veríssimo esse texto. Você olhou a fonte, né? E ele diz lá, olha, Luiz Fernando Veríssimo, comédias para se ler na escola. Tá? Então, é um texto que a gente já sabe quem é o autor e a gente vai voltar lá no início. No início ele diz o seguinte, volta lá, Robertão. Isso. O texto é papos. Ó. Me disseram. Você já observa que o emprego do pronome no início de frase, isso é uma linguagem coloquial. Ó. Linguagem coloquial.
Então, a primeira fala do personagem aí foi usando uma linguagem coloquial. Ele usou a próclise, não é o pronome anteposto aqui, ó, ao verbo. Aí na segunda ele disseram-me. Aí aqui, ó, linguagem formal, respeitando a norma padrão. Então, me disseram, disseram-me. Então, disseram-me, respeitando aí a gramática normativa, o uso da ênclise. Aí ele faz, ó. Ei, o correto é disseram-me, não me disseram. Eu falo como quero. E te digo mais. Ou digo-te. O quê? Digo-te que você. O ti e o você não combinam. Lhe digo, ó, lhe digo de novo aqui, ó, na forma proclítica. Também não. O que você me dizer? Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. Olha, grosseiro, pedante e chato. Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. Isso aqui existe uma figura de linguagem, uma função comunicativa aí, uma função de linguagem. Professor Eduardo, que função de linguagem seria essa aí quando ele diz você está sendo grosseiro, pedante e chato? Função emotiva ou expressiva. Mas aí é outra história. Veja, se na questão, no comando, ele pedisse funções comunicativas do texto, você já ia matar já, que é a função expressiva. Mas ele pede outra coisa, não é? Ele está pedindo a questão da linguagem normativa. Dá uma olhada, continuando. Disperso as suas correções. Vê se esquece-me. Falo com bem entender. Mais uma correção e eu. O quê? O mato. Que mato? Se você observar, fera, vem comigo. Há deslizes gramaticais. Há um emprego de pronome de forma, se você for levar em consideração a gramática prescritiva, que está ocorrendo falhas no emprego da próclise, no uso do pronome, certo? Continuando, passa lá, Robertão. Mato. Olha a ênclise aqui. Mato-lhe. Esse mato-lhe, aí ele usa o pronome oblíquo lhe. Você sabe, você que vem estudando, né, que vai concluir agora o ensino médio, você sabe que o pronome oblíquo lhe, ele exerce funções sintáticas distintas. Ele exerce função de objeto indireto, ele pode exercer função de complemento nominal ou de adjunto nominal, nunca objeto direto. E o verbo matar, quem mata, mata alguém. Então já é um erro também aí no emprego do pronome, um erro gramatical. Seguindo, mato você, matar-lhe ti, ó para aí. Ele misturou a mesóclise aí com a ênclise. Ouviu bem? Pois esqueça-o e para-te. Pronome no lugar certo é elitismo. Se você prefere falar errado, falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem ou entenderem-me. Então veja que ele faz esse jogo aí. Vai lá para a questão lá, Robertão. Vê o que ele pede aí nessa questão. Nesse texto, o uso da norma padrão defendido por um dos personagens torna-se inadequado em razão do ou da. Letra A. Falta de compreensão causada pelo choque entre gerações. Só que aqui, ó, choque entre gerações. Qual foi a passagem do texto que deixou para perceber que há esse choque de gerações? Não há, não é? O texto não dá essa clareza de que houve o choque de gerações. Não é porque o personagem usou a norma, ao falar, usou a gramática prescritiva, respeito à gramática prescritiva, e o outro lá, uma linguagem espontânea, coloquial, né, que vai haver o choque de gerações. E não é isso que o texto coloca também, não é? Então vai depender muito do interlocutor e do conhecimento também, né, gramatical. Na letra B ele diz o seguinte, dá uma olhada lá. O contexto de comunicação em que a conversa se dá. Pode ser essa, professor. Pode ser essa daí, viu? Então há uma possibilidade da resposta ser essa letra B. Na hora da prova, você faz uma marcação e vai ler o restante. Tá? Então isso é uma possível resposta.
C. Então, ó, torna-se inadequado em razão do grau de polidez distinto entre os interlocutores. Grau de polidez, de clareza? Não, né? Então não houve essa clareza, né? Diferença de escolaridade entre os falantes. Veja, também um personagem usou a linguagem coloquial e o outro a linguagem formal, respeitando as normas gramaticais. Só que no texto ele não diz isso, né? Então, torna-se inadequado em razão do quê? A diferença de escolaridade. Então, a inadequação, veja o comando da questão. Preste atenção, dá uma olhada lá. O comando da questão é imprescindível. O comando da questão. Você tem sempre o comando da questão, porque a resposta está no comando. Então, quando ele diz, nesse texto, o uso da norma padrão defendido por um dos personagens torna-se inadequado em razão da diferença de escolaridade entre os falantes. Não, a inadequação não é essa. Não é? Nível social dos participantes da situação. Também não. Não, professor. Não. Se o nível de um, ele está usando a formalidade de outro, a linguagem coloquial. Mas veja o que ele está dizendo aqui, ó. O uso da norma padrão defendido por um dos personagens torna-se inadequado em razão do contexto de comunicação em que a conversa se dá. Então, ó a resposta. Como assim, professor? Vem comigo. Contexto de comunicação em que a conversa se dá. Volta lá, Robertão, ao texto. Logo no começo. E veja que ele diz lá, papos, né? Então, me disseram-me, o correto é. Então, você vai percebendo aí que foi criado um contexto, uma situação, vivenciada por interlocutores, não é? Na questão lá, vai na questão, Roberto. E aí ele diz, veja bem, o uso da norma padrão defendido por um dos personagens torna-se inadequado em razão do contexto de comunicação em que a conversa se dá. Então, a inadequação foi exatamente por conta dessa situação, né, do contexto situacional aí. Então, a resposta dessa, letra B de bola. Vamos dar uma olhada no outro? Esse daí dá para responder com rapidez, vê só. Passa lá o comando, Robertão. Um texto de Chico Buarque, pode passar aí. Vê só o que nessa questão o Enem cobrou. Prova, questão de 2022, Enem 2022. Nesse texto, predomina, olha só, a função poética da linguagem, que ela é subjetiva, há um jogo de palavras, né? Entretanto, a função emotiva, vem comigo, fera, vem comigo. Você que vem acompanhando as aulas do EducaPE TV, o Intensivo Enem, deve ter percebido que numa das aulas eu falei que a função poética e a função emotiva, elas são irmãs, elas andam juntas, não é? A função poética, ela é estilística, a função emotiva, expressiva, é o sentimento, é o que o autor pensa, ele se coloca em evidência, em destaque. Na função poética, o destaque está voltado para a elaboração da mensagem. Mas ele diz nessa questão, dá uma olhada no que ele diz, nesse texto predomina a função poética da linguagem. É um texto produzido por Chico Buarque, né? O compositor e cantor Chico Buarque de Holanda. Então ele diz função poética da linguagem. Já está afirmando que é o predomínio. Mas, não é? Volta lá, Robertão. Mas, a função emotiva pode ser identificada no verso. Você vem estudando e a gente apontou aqui, a gente pontuou durante as nossas aulas, a gente pontuou o seguinte, que a função expressiva, subjetividade é uma característica. Verbos na primeira pessoa, pronomes na primeira pessoa, lembra disso? Uso de adjetivos, presença do eu lírico. E aí ele quer qual é o verso que mostra essa função de linguagem, a função expressiva ou emotiva. Aí o texto diz o seguinte, assentamento. Aí ele coloca no primeiro verso. Zanza daqui, zanza pra acolá. Dá uma olhada aqui, o pra aqui, mais uma vez, linguagem coloquial. Fim de feira, periferia afora. A cidade não mora mais em mim. A cidade não mora
mais em mim. Olha aqui, ó. Primeira pessoa. Então, o autor aí, não é? Ele está, o eu lírico, no caso, ele está se envolvendo. Então, isso aqui já é uma característica da função expressiva. Vamos embora ver o capim, ver o baobá. Vamos ver a campina quando flora, a piracema, rios contra vim, binho, bel, bia, quim. Vamos embora. Quando eu morrer, aí você percebe também aqui que ele usa o eu, ó. Cansado de guerra, morro de bem, de novo aqui, ó. Com a minha terra, ó minha, cana, caqui, inhame, abóbora, onde só vento se semeava outrora. Amplidão, nação, sertão sem fim. Ô Manuel Miguelinho, vamos embora. Na questão, vai na questão aí, Robertão. Fera, qual é a resposta? A resposta está na letra C. Então, ó, quando você conhece as características das funções comunicativas dos textos, as funções da linguagem, você responde com facilidade, sem perder tempo, sem se desgastar. Como eu falei, é uma prova cansativa. Porém, as questões, elas não são tão complicadas, não são complexas. Então a resposta, dá uma olhada lá. Letra C, a cidade não mora mais em mim. A letra A, a letra B, a D e a E não apresentam nenhuma característica da função emotiva ou expressiva. Então a resposta, letra C, sem perder tempo. Ok, fera? Fácil? Será a sua prova agora que se aproxima. Vá resolvendo questões para ganhar ritmo de prova, para ter convicção na resposta e ganhar muita habilidade. E eu sei que você é competente e vai fazer um Enem espetacular. Acompanhe as aulas, linguagem, sempre nas quintas-feiras. Linguagem, redação, né? Então a parte de linguagem exatamente com literatura, o meu amigo Paulo Bispo, e vai resolvendo as questões. Ok? Então aqui, ó, estamos juntos. Até a próxima.